Bom, o capítulo 8 ele vai tratar especificamente sobre já falei um pouco no 7, sobre os processos de conversão, isto é, de derivação imprópria. Todos nós sabemos que na gramática tradicional tem vários processos de derivação, dentre os quais a imprópria, que é justamente o fato de você poder mudar a classe gramatical sem mudar a forma dela, né? Então, dentro desses processos, ela propõe no capítulo 8 uma série de exemplos, né? Uma série de exemplos. Cita, evidentemente, os mais comuns, né? Por exemplo, se você pegar sempre naquela ideia de formar uma nova palavra a partir da mudança de classe gramatical, que é uma questão interessante para ser trabalhada, inclusive no Fundamental 2, né? Porque você começa a enriquecer a aula e o aluno entender que os processos de formação não são necessariamente, eles são dinâmicos. Há uma dinâmica na formação de palavras. Os neologismos vão surgindo e as coisas novas palavras vão sendo criadas ou readaptadas, né? Ou ressignificadas, ou novos prefixos, novos sufixos e etc. Bom, o primeiro caso vem dos adjetivos, que podem se transformar em substantivos ou advérbio. Lembrando sempre que a ideia de adjetivo é de um especificador, de um qualificador. E não necessariamente para ela aqui, de um determinador, certo? Pega exemplos clássicos que a gente já conhece, né? Os pobres, por exemplo, no enunciado, os pobres são bons, ou ele é muito pobre. Se você pegar a palavra dos pobres são bons, né? Ou ele é muito pobre, ou dos pobres, no caso de adjetivo para substantivo, o pobre seria, ele é muito pobre, o segundo pobre seria adjetivo, para o primeiro, os pobres já é substantivo. Então a mesma palavra mudou. Aí na sequência, ela propõe já outras possibilidades, né? Além de adjetivo para substantivo, ela vai colocar uma série de possibilidades de substituição. Mas é sempre bom relembrar aqui que os processos fundamentais, as funções fundamentais que regem a formação de palavras são basicamente, segundo ela, as três, né? Que são a denotativa, com a formação de novos significados, genuinamente, vamos chamar assim, né? A gramatical, adequar esses significados às existentes ao emprego em diferentes estruturas sintáticas, e o processo de função mais de caráter discursivo, né? O uso dessas formas em diferentes enunciados, mais ligados às questões sintáticas, quando você tem mudanças importantes. Bom, ainda nesse processo de formação, já andei falando, mas vou só ratificar aqui, você tem a prefixação, que você nunca muda, né? Do ponto de vista da função da palavra, né? Você muda, mas não muda a classe, a prefixação. Tem a composição, que ora muda, ora não muda. Se você pegar, por exemplo, guarda-chuva, veja, a palavra guarda-chuva é um todo de significado, formada por verbo e substantivo. Então esse todo é um substantivo, que veio, é um processo de composição por justaposição, né? Que é um todo de sentido, uma unidade de sentido, a palavra composta, formada de verbo e substantivo. Mas se você pegar, por exemplo, já aqui que não tem mudança de classe, se você pegar navio escola, se você pegar peixe espada, são dois adjetivos que acabaram se fundindo e deu um só sentido. Ela vai propor isso de adjetivo para verbo, o caso, por exemplo, de doce e de adoçar, de intenso, intensificar, e por aí vai. De verbo para o substantivo dor, que é outra questão bastante polêmica, né? De vender para vendedor, né? De explorar para explorador, né? E por aí vai seguindo. Depois dos próprios adjetivos para os advérbios, que é outra questão importante. E por fim ela termina o capítulo 8 falando da ideia da nominalização, né? Que é aquela ideia que você forma um substantivo a partir de verbo. Por exemplo, ele insistiu em comprar, ele insistiu na compra. Ele insistiu em vender, ele insistiu na venda. São novos processos de formação que ela vai propondo. Então esse capítulo 8 é um pouco mais curto, mas também merece uma boa leitura. É isso aí, a gente se vê no 9.